É interessante quando olhamos para a palavra de Deus e descobrimos nela o significado dos nomes. E hoje vamos falar um pouco sobre Isaac. Qual é o significado da palavra Isaac? É pergunta de escola bíblica dominical. Qual que é o significado? Riso ou sorriso? Você já imaginou você chamar um filho de riso ou riso? Vem aqui, não é? Sorriso até que fica um pouquinho melhor, né? O sorriso, vem cá, sorrisinho, vem aqui. Mas muitos no Antigo Testamento tinham o estigma de levar o nome, fruto normalmente do período da gravidez. E no caso desse homem, filho como foi de Abraão, pelo fato da anunciação de que a sua mãe, dali 9 meses, daria à luz a um filho, e ela sendo uma mulher velha, já tendo perdido o costume das mulheres, principalmente já não menstruava mais, é isso que a Bíblia quer dizer de maneira elegante, ela sorriu e disse: até parece que vai sair alguma coisa nova de alguém tão velho quanto eu. E o anjo do Senhor disse assim: daqui 9 meses a gente volta, vai nascer um menino e você vai colocar o nome dele, pergunta para ela lá naquela tenda, o nome dele vai ser Sorriso. Eu fico imaginando alguém que já desde do seu nascimento já recebeu uma marca que na verdade foi uma indagação natural de uma mãe que já na sua velhice não poderia mais gerar, mas como diz a palavra de Deus, há alguma coisa impossível para Deus? Não, não há nada impossível. A mulher estéril pode ser mãe de filhos, a mulher idosa também. Basta Deus tocar. Por isso estamos começando juntos um ano novo. E eu gostaria que você pudesse ver no exemplo de Isaac um exemplo de determinação. Aliás, nós podemos até dividir a humanidade em 2 grupos. Aqueles que são obstinadamente pessoas determinadas e as pessoas que passivamente dizem: eu aceito a vida do jeito que ela veio e do jeito que eu estou vivendo. Eu gostaria de convidar essa igreja amada e querida, em 2020, a tomar posição. Precisamos ter fatores determinantes da nossa vida. Muitas vezes estamos protelando tantas coisas que Deus já tocou no nosso coração há tanto tempo atrás, estamos sempre postergando. E me parece que Deus precisa levantar nesse tempo uma geração de Isaques, pessoas determinadas, pessoas que realmente saibam o que querem e lutem por aquilo que querem. A impressão que eu tenho é que entra ano e sai ano, muitas vezes as pessoas ficam exatamente no mesmo lugar. E a razão, como dissemos hoje cedo, é porque elas fazem as coisas do mesmo modo. Não tem jeito, se você fizer a tua vida sempre do mesmo modo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Dá para você fazer diferente esse ano? Dá para você ser mais criativo? Mas me permita dizer, mais determinado na sua posição. Me parece que essa é a história desse homem. Eu sei que a semelhança de vocês, estamos todos lendo de volta Gênesis, Êxodos, Números, Deuteronômio, já começamos a ler de novo. Todo crente lê a Bíblia uma vez no ano, não é? E nós temos aqui na nossa igreja pessoas que já leram a Bíblia inacreditavelmente 72 vezes, é incrível, não é? Maravilhoso, eu estou perseguindo essa turma. Mas irmãos, sabe o que acontece conosco? Nós precisamos aprender aquilo que a Bíblia nos ensina. E lendo de volta a história desse homem, eu descobri um novo Isaac. E confesso aos irmãos que essa mensagem eu preparei há 3 anos atrás e não preguei. Aí voltei nela para dar uma repaginada, uma atualizada. Naquele tempo eu chamei Isaac de sendo realmente um homem persistente. Mas o que eu descobri nesse ano
é que ele foi um homem determinado. E como precisamos de pessoas determinadas. Como precisamos? Porque parece que isso é que faz a diferença. Me parece que a cultura popular no Brasil é mais ou menos esta, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós precisamos ter realmente, discordar do sábio popular e dizer, espera um pouco, eu tenho um grande Deus, que desde o ventre da minha mãe estabeleceu um propósito para a minha vida. Eu vou viver o que Deus tem para mim. E isso é um fator determinante. Não queira viver menos daquilo que Deus planejou para a sua vida. E o único meio de você descobrir isto é lendo as Escrituras Sagradas. Se você não ler as Escrituras Sagradas, provavelmente você não saiba jamais qual é a vontade absoluta de Deus e o propósito dele para a sua vida. E como falamos na série de mensagens sobre Josué, repito agora, sonhos são importantes na vida de alguém, mas propósitos são mais nobres. O sonho nosso muda a cada tempo, propósitos não. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez o que está faltando em você cumprir o propósito de Deus é esse fator determinante, de ser uma pessoa determinada. Alguns chamam esta pessoa de obstinada, enquanto a grande maioria são pessoas simplesmente que são reativas. A gente tem que empurrar para poder fazer a coisa. E eu sei que quando a gente fala assim, logo a mulher diz assim, pastor, olha, se eu soubesse, desde o ano passado eu tenho uma torneira que está pingando lá. O meu marido não é proativo. Então eu estou ensinando ele a ser determinado esse ano. Vamos consertar aquela torneira, tá bom? Tem um jeito muito simples de você fazer isso. Contrata um encanador, resolve a parada. Porque geralmente as mulheres querem que o marido seja um pouco de tudo. Por favor, apanhe aquela caixa de ferramenta que você tem, que você nunca usou, não é? Empreste para o encanador, ele vai dar um jeito. Irmãos, precisamos ser pessoas mais determinadas. O cristão, segundo os muçulmanos, é bom demais, é tão bom que é passivo. Será que essa é a verdade nossa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Deus está buscando nesse tempo pessoas determinadas. E nós temos que ser firmes nisso. E muitas vezes não somos. A história desse homem é simples de entender. Seu pai, um homem abençoado e próspero, chamado por Deus de amigo. Por onde Abraão passou, ele fundou pequenas comunidades. A cada período, um período mais curto de tempo foram 6 anos. Período longo de tempo ele ficou no mesmo lugar, quase 25 anos. Em todo lugar onde ele ficou, a primeira coisa que ele fazia, achava um poço d'água, cavava um poço d'água e com aquela água alimentava a si mesmo, todo o seu gado e irrigava todas as suas plantações. E Deus fazia o caminho de Abraão prosperar. Agora, na sua velhice ele tem um filho. E agora a bênção do Senhor repousa sobre a vida desse rapaz. Só que esse rapaz não ficou simplesmente com a bênção de Deus sobre ele. Como os judeus carregam aquele chapeuzinho, kippá, para dizer para o mundo inteiro que a mão de Deus está sobre sua cabeça. Isaac foi diferente. Deus foi com meu pai, eu sei que a mão de Deus está sobre a minha cabeça, mas eu vou fazer aquilo que realmente eu preciso fazer. E a tarefa dele não foi nada fácil. A situação fica insuportável no lugar onde eles viviam. O rei daquela terra já não está mais à vontade com eles. Eles são obrigados a pegar o mapa e fazer o caminho de volta, como se fosse um retrocesso na caminhada do patriarca Abraão. Quando você pega o mapa bíblico, parece que os inimigos estão tentando sufocá-lo e fazê-los voltar pelo mesmo caminho de onde eles vieram. Mas para esse homem, Isaac, não tem problema. Ele estava debaixo da obediência do seu pai. E agora,
ele tem uma tarefa inacreditável. Ele tem que voltar no lugar e nas cidades onde o seu pai passou, edificou poços, extraiu água, mas agora todos esses poços estavam entulhados. Os inimigos entulharam esses poços, para que esta família não fosse abençoada e próspera. Porque tudo que essa família fazia era 1 por 100. Se plantava um grão, dava 100. Se na verdade cruzava um animalzinho, dava 100. Tamanha era a bênção que Deus tinha para esse povo, o povo escolhido de Deus. E agora ele é o sucessor. Sempre existe um filho à sombra de um pai. E não estamos falando de qualquer pai. Nós estamos falando a respeito de um homem chamado Abraão, o pai de uma grande nação. Não era fácil ser filho de um pai chamado Abraão. A exigência que se tinha era muito alta. E lembre-se sempre disso. Quando você é um fracassado, todos têm o que falar de você. Mas não se esqueça que quando você for um homem bem-sucedido, todos vão falar de você. Enquanto, de maneira muito normal, a maioria da humanidade fica naquele vão médio, que não está nem no ponto baixo e nem no ponto alto, é no ponto médio. Daí se usa a palavra mediocridade. Pessoa média. As pessoas médias, elas ficam seguras, elas não inovam, elas não têm coragem de fazer qualquer coisa pensando fora da caixa, porque é confortável. Mas a impressão que eu tenho a respeito desse homem é que ele diz assim: a tarefa que eu recebi, eu vou fazer, mas eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer da melhor maneira possível. Se os inimigos não nos querem na sua terra, e nós estamos ainda errantes, caminhando para a terra prometida, se os inimigos querem nos fazer voltar pelos caminhos de onde vieram, nós vamos nos encontrar no lugar onde Deus ordenou a bênção para o meu pai. Ali eu vou desentulhar os poços, vou alimentar o meu povo, vou cuidar do meu gado e serei próspero sobre a face da terra. Para fazer isso, irmãos, tem que ser determinado. É mais fácil construir uma casa nova ou reformar uma? Só quem fez um puxadinho, arrumou uma sala, mudou o quarto, mudou aquela cozinha depois de anos e morou dentro da casa é que sabe o que eu estou falando. É difícil reformar quando você está dentro. É muito difícil você reformar, é mais fácil construir de novo. Mas agora não há opção. O referencial desse homem persistente, determinado, é dizer: por onde meu pai andou, eu vou andar. E onde Deus abençoou meu pai, eu serei ali também abençoado. Primeira coisa que eu aprendo sobre esse homem: quando Deus abençoa a nossa descendência, os nossos ancestrais, fique de olho, porque é lugar de bênção. Ele disse: Deus abençoou minha família aqui. Aqui eu vou reabrir esses poços. E irmãos, a história desse camarada é desentulhar poços. Tarefa difícil. Mas será que essa não é a tarefa nossa de cada dia? Quantas vezes estamos repetidamente lutando pela vida e fazendo as mesmas coisas por anos a fio? A vida às vezes até parece monótona. Ela será monótona enquanto eu não tiver um propósito, um propósito determinante. Mas quando eu tenho um propósito determinante, a tarefa pode ser repetitiva, mas há um frescor naquilo que Deus me inspira a fazer.
porque eu posso voltar para o mesmo lugar, voltar para o mesmo trabalho, voltar para o mesmo patrão, voltar para o mesmo lugar de onde sair, e pelo mesmo negócio que eu tenho tocado há tanto tempo, mas vai haver um frescor determinante novo, porque Deus está sempre nos novos propósitos. Foi o que esse homem fez. Nada fácil que ele fez, mas ele foi firme. Ele foi firme. Agora veja comigo por um instante. Eu estou em um lugar seguro. O lugar onde estou, o rei inicialmente me recebeu com honra, entendeu a minha estada ali, deu lugar suficiente e largo para eu viver. Mas de repente eu prospero tanto, sou tão abençoado que eu me torno inconveniente naquele lugar. O único jeito de comportar essa situação é que alguém tem que sair daquele lugar. E agora Isaac vai à frente, liderando o povo e fazendo o caminho de volta. Irmãos, às vezes estamos tão pertinho do rio, tão pertinho da fonte de água, que não dá para saltar. Às vezes, não é vergonhoso. Deus diz para a gente dar alguns passos para trás, voltarmos em nossos propósitos, ver aonde nós caímos, e aí sim pegar o impulso certo para saltar o desafio que Deus nos dá. Não é feio retroceder, desde que você seja determinado naquilo que Deus te pediu a fazer. O que não pode é simplesmente voltarmos atrás porque desanimamos, porque não queremos mais tentar. E aí eu sei que vai envolver o teu temperamento. Talvez você seja sanguíneo, fale bastante, eu faço, eu realizo, deixa comigo, pastor, vou estar lá, 2020, vou ler a Bíblia 5 vezes. Mas geralmente o sanguíneo não passa do carnaval. É um fogo, uma alegria. Fogo de palha. Fleumático. Olha para 2020 e pessimista com ele mesmo, com ela mesma, diz assim: eu não sei se eu vou conseguir ler a Bíblia inteira, fazer aquele regime, ir para a academia. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu preciso de algum incentivo. E curiosamente são estes que, quando assentam um valor no coração, vão até o fim. É interessante. Parece a parábola. Quem disse que ia não foi, e quem disse não vou foi. Mas você pode ser melancólico. E o desafio está na tua frente. E você primeiro vai se lamentar. Você vai dizer que você não vai conseguir, que o caminho é árduo demais. Mas só Deus sabe que você tem toda a condição. Talvez você seja colérico. E você diga assim: não, se Deus falou, eu vou até o fim. Mesmo que eu tenha que morrer, eu vou até o fim. Por que Deus dividiu a humanidade em temperamentos? Ele fez isso para nossa bênção e para nossa edificação, para nos proteger. Porque senão o mundo, com um temperamento só, ia ser horrível, irmãos. As casas teriam a mesma cor. Os carros teriam a mesma cor. Nós teríamos tudo uma mesma conversa. Esse mosaico lindo de Deus é plano de Deus. Mas tem algo que pode extrapolar o seu temperamento, quer o seu ponto positivo ou negativo. É o fator determinante da sua vida. Você precisa ser em 2020 uma pessoa determinada. Determinada. Porque esse é o segredo de Isaac. Mas por favor, não me tome como alguém que está pegando o texto bíblico simplesmente de pretexto. Ele é real, ele é verdadeiro. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 26, a partir do verso 16. Essa é uma história muito legal.
uma história que você precisa mais do que nunca olhar para ela e se deliciar. Quantos de vocês já estão lendo a Bíblia inteira esse ano? Deixa eu perguntar aqui, levanta a mão. Quantos? Parabéns, parabéns, que bom. Continuem firme. Então vamos ler esse texto e você vai descobrir o seguinte: a terra era larga, Deus o fez prosperar, mas Deus agora acrescenta uma pitadinha de desconforto. E a palavra descoberta agora é fome sobre a terra. E agora Deus vai fazer com que todos que habitavam naquela cidade comecem a se mexer. Se em 2020 Deus colocar uma pitadinha de alguma coisa na sua vida, não reclame. Deus está no controle disso. E muitas vezes o teu desconforto, muitas vezes alguma coisa que vai extrapolar o controle e vai deixar você numa situação delicada, é bem provavelmente a ferramenta que Deus vai usar para tornar você uma pessoa determinada nos dias atuais. E a partir do verso 16 lemos assim: então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Algumas versões diz um veio abundante de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitina. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reabote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não temas, porque eu estou com você, e o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar, ao invés de um poço, um altar, e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço ali. É interessante, um altar e um poço. Estamos vivendo juntos um novo ano. E talvez a persistência, talvez no íntimo do nosso coração, de sermos pessoas determinadas, é aquilo que realmente vai determinar todos os valores desse ano. Eu fico imaginando ao longo da história da nossa igreja, se nós não tivéssemos desde os nossos fundadores pessoas que fossem determinadas. Bem provavelmente esta igreja, ela não seria o que ela é hoje. Talvez não receberíamos uma herança tão maravilhosa, tão bonita, mas ela foi determinante porque aquele povo era determinante. Imagine na década de 50, erguer um dos maiores templos que a cidade de São Paulo tinha. Foi o que aconteceu conosco. A maioria das igrejas naquele tempo tinha um templo confortável para 250 pessoas. Não com boas novas. Eles decidiram fazer um espaço agradável para que pelo menos 620 pessoas pudessem ser acomodadas. Esse foi o projeto.
A impressão que eu tenho é que se nós olharmos para a nossa história, nós vamos descobrir que aqueles homens que na verdade vieram do leste europeu e se instalaram no nosso bairro, o que motivou a vida deles era um fator determinante. Alguns andavam 8 quilômetros pisando no barro, mas não perderam um culto de oração e um domingo nesta igreja. Há atas em russo que a gente fica extasiado de descobrir que alguém tinha que ajudar a irmã que precisava andar na lama 10 quilômetros. E não tinha ninguém com carro. A única coisa que essa igreja pediu foi novos limpadores de barro, para as pessoas rasparem o pé na porta da igreja, para não sujar a casa do Deus Altíssimo. Foi isso que eles pediram. Que pessoas são estas? Pessoas determinadas. Pessoas que tinham convicção absoluta do que significa abençoar uma cidade. Essa é a herança que nós recebemos. Há muitas pessoas que dizem, pastor, nós deveríamos fazer isto, aquilo, aquele outro. Eu digo, não, eu sou o guardião dos propósitos desta igreja desde a sua fundação. Eu vou continuar firme nos propósitos. Nós poderíamos fazer grandes inovações, mas nós queremos sempre manter conosco a herança que veio daqueles homens determinantes. Não queremos esquecê-los, não queremos apagá-los da nossa história, porque os marcos antigos são importantes para uma igreja como a nossa. Claro que para a geração que nasceu depois do ano 2000, marcos antigos não são importantes. Estabelecer moldura para a vida, isso não é importante. Precisamos pensar fora das molduras. Irmãos, nós somos povo de Deus e queremos voltar aos poços antigos e, se for preciso, vamos cavar no mesmo lugar, até achar a água, para que as pessoas continuem sendo abençoadas. São marcos antigos, a gente não pode abrir mão disto. É óbvio que eu sei também que no mundo de hoje há uma igreja para cada gosto, há uma igreja para cada tipo de pessoa, e mais do que nunca hoje os homens estão se esforçando em realmente fazer de cada membro da igreja um cliente e satisfazer a necessidade desses clientes. Irmãos, nós estamos aqui nesse lugar para servir um grande Deus e não para sermos servidos. Nós estamos aqui para rememorar aquilo que Deus fez na nossa história, e Ele fez muito na nossa história, e por isso nós estamos alegres. Deus tem nos abençoado nesse lugar e nós louvamos a Deus. E não somente a nós, Deus tem abençoado milhares de irmãos, dezenas de igrejas, centenas delas que estão espalhadas por essa cidade. São nossos irmãos em Cristo, que têm lutado e trabalhado pela causa de Deus e têm sido verdadeiros gigantes para abençoar esta cidade de São Paulo. Só Deus sabe o efeito eterno de cada pequena, média e grande igreja nesta cidade. O poder e o efeito delas diante de toda a ousadia do diabo, que quer destruir, quer realmente tripudiar a obra que é feita em nome de Deus. Não pense que Abimeleque era simplesmente um homem. Ele era a encarnação daquilo que realmente era contra o que Deus fazia. E nós temos Abimeleques nesse tempo, que quer destruir o que Deus tem de mais precioso na face da terra, é a sua igreja, o seu povo. Essa família espiritual, de todas as denominações, irmãos, é uma família espiritual. Isso é intocável, isso é simplesmente maravilhoso. E como eu amo meus irmãos em Cristo. Dias atrás disse para um pastor jovem, amigo meu de muitos anos, eu me lembro quando ele veio aqui nos procurar dizendo que a igreja dele agora estava na responsabilidade dele porque o papai tinha sofrido um problema. Ele cruzou fronteiras de outra denominação e veio aqui. E hoje, quando eu olho para aquela igreja, hoje eu me regozijo porque a igreja mudou a sua face. É uma igreja abençoada, maravilhosa,
E ainda um pouquinho antes do final do ano, pude dizer lá: pastor amado, igreja querida. E aí logo todo mundo começou a escrever embaixo, a elogiar. E o elogio foi mútuo, porque eu não estou sozinho nessa empreitada. Mas a gente só reconhece isso quando temos um fator determinante no nosso coração. O que importa é o reino de Deus, o reino dele, e que o reino dele já é chegado sobre a face da terra. E o reino dele é valoroso. Eu devo honrar tudo aquilo que Deus tem feito sobre a face da terra. O que fez esse homem? Ele pegou das circunstâncias difíceis e adversas e disse: eu não vou renovar nada, eu vou onde papai cavou o poço e vou desentulhar os poços. E lá foi ele. Deu a tarefa aos seus servos desentulharam aqueles poços e a água começou a verter. A água começou a verter porque, irmãos, lembre-se do seguinte: quando Deus orienta alguém a cavar um poço nesse lugar e tirar do meio do nada, do meio do deserto água, Deus sabe o que Ele está fazendo, sempre Ele sabe. E Ele volta àquele lugar e a água volta a brotar. E agora tem contenda, porque a água brotou. E territorialmente, irmãos, todos aqueles que eram daquela terra tinham o direito de dizer o que eles disseram: essa água é nossa. Por direito pertencia a Abraão, só que Abraão era errante sobre a face da terra. Qual era a terra de Abraão? Ele caminhava para a terra prometida. Ele não tinha terra. Ele vivia de favor. Ele pedia licença aos reis para poder habitar neste ou naquele remanso, naquele vale onde ele sempre se instalava. Ele não tinha terra. Por isso, quando a gente vê esses homens dizendo: você escavou, você desentulhou, achou água? A água é nossa. Talvez hoje essa ideia de território não seja tão nítida na nossa vida. Mas eu quero lembrar que lá no livro de Judas, naquele livro esquecido do Novo Testamento, Deus traz luz a algo que a gente não imagina. Anjos e demônios estão contendendo a respeito do corpo de Moisés, dos restos mortais de Moisés, o grande homem de Deus. A briga ali é por território. Território. Porque vocês se lembram que Moisés foi chamado por Deus até o alto monte, agora não mais para receber leis, mas Deus disse: Moisés, estou te chamando aqui em cima, você olha toda a terra, essa é a terra que eu jurei aos teus pais. A esse homem, Abraão, desde quando ele saiu de Ur dos caldeus, contemple essa terra. Mas Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ficar deste lado desse Jordão. Passa alguns versos, morre Moisés e foi sepultado. Naquele mesmo monte, onde os seus antepassados foram sepultados. E agora, quando a gente chega no Novo Testamento, Judas traz luz dizendo que o diabo contendia a respeito do domínio das cinzas e do resto mortal de Moisés. Aqui a luta não é por poços, aqui é por cinzas, dizendo que Moisés foi sepultado não na terra prometida, mas em outra terra, e que o domínio das cinzas desse homem pertencia a um reino nefando. Há uma luta celestial, e Deus precisa mandar um arcanjo para decidir esse impasse. Por quê? Território.
mas mais do que isso, marcos antigos que Deus estabelece na nossa vida. Quais são os marcos antigos que você tem na sua vida? Quem sabe você mudou muito, a tua teologia mudou, a maneira de você pensar mudou. Eu sei que nós estamos em movimento, porque o amor de Deus na nossa vida está em movimento. Eu sei que podemos negociar e mudar muitas coisas, mas os marcos antigos devem ser respeitados, porque nós colhemos onde nós não plantamos, onde alguém semeou, e eu tenho que ter amor e respeito por aqueles que semearam lá atrás aquilo que eu sou hoje, principalmente nós que estamos em uma igreja. Eu sei que o grande valor de hoje é criar uma nova comunidade, uma nova igreja, um novo método de pensar. Irmãos, os marcos antigos são importantes, poços antigos são importantes, lugares onde Deus falou são importantes. E naturalmente eu tenho que conviver com tudo isto. Isaac fez isso. O poço de Gerar, entulhado. Então tornou Isaac a abrir os poços e se cavaram desde os dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Gerar significa o lugar da pernoite, ou o lugar onde Deus fala. Mas agora é lugar de confusão, por causa do atrito. Você percebe, até os marcos antigos podem mudar de nome. Os inimigos de Deus vêm de um jeito, mas Deus continua vendo do mesmo modo. Esse lugar onde eu falei continua sendo o lugar do descanso, o lugar da pernoite. Cave, e eu darei água a vocês, porque da mesma forma que eu fui com Abraão, eu serei com você. E querida igreja, pode ficar tranquilo, vocês fazem parte da nova aliança. Vocês não precisam usar um quipá na cabeça, fique na paz, porque o Senhor é contigo. Se Ele foi com Abraão, Ele será com você também. É promessa. Mas é interessante que os filisteus são estes. E irmão, sempre vai ter filisteus na nossa vida. Filisteus, filistinas, palestinos. Vocês já ouviram falar dos palestinos? Irmãos, eles estão sempre do lado de Israel. Sempre contra Israel. Sempre estiveram. Você acha que vai mudar alguma coisa agora? Não. É que quando a gente vê os filisteus, a gente achou que eles acabaram com o pó, né? Nada, continuam mais firmes do que nunca. Os palestinos estão lá, os antigos filisteus. Filisteus, filistinas, palestinos, são eles. Você percebeu? Por que Israel até hoje luta pelos marcos antigos? Por cada torrão de terra, por cada território. Porque os palestinos sempre usurparam daquilo que foi de Deus. E há um momento em que esse povo tem que dizer, isso tem que parar, porque esta terra é nossa. É interessante, a gente vê conflito, luta, mas até hoje, aquele lugar é lugar de confusão. Os poços já não estão no mesmo lugar. Os aquedutos, como pudermos visitar, estão espalhados por todo lugar. Mas o sentimento de inimizade entre descendentes de Abraão e descendentes dos filisteus continuam até hoje o mesmo. A luta tem sido a mesma. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que Isaac foi persistente. Quando Deus falou com ele, ele ouviu a Deus. Mas ele não parou de cavar. Posso te dar uma sugestão para 2020? Por favor, persista. Pastor, eu estou a ponto de desistir. Não desiste, não. Não desista. Sempre quando Deus vai usar um homem, Ele pergunta, o que você tem na sua mão?
Use o que Deus te deu na tua mão, para a glória dele. Moisés só tinha um cajado, e Deus disse, vou usar o cajado. O que é que você tem na sua mão? Qual é o trabalho que você realiza? Qual que é a tua função? Qual é o teu talento? Qual a tua habilidade? Não desista, não desista. Crente em Cristo Jesus é casca grossa, é firme. Tem que ser casca grossa, porque o mundo é muito difícil, viu, irmãos? O mundo jaz do maligno, mas nós somos de Deus. Tem que persistir. Hoje é assim. O marido olhou para a esposa de lá e disse assim, eu vou te abandonar. Vai abandonar nada, persiste, meu irmão. Não abra mão. Quer trocar de marido? Quer jogar fora o seu? Cuidado. Tem quem pegue. Joga fora que tem quem pegue. Persista, luta até o fim. Não desista das suas lutas. Por favor, ouça mais a voz de Deus do que a voz dos homens. Hoje nós estamos mais preocupados com a internet, com o Facebook e com os coachings espirituais, com todo o respeito que eu tenho por eles, porque eles têm o seu lugar, do que na verdade ouvir a Deus. Precisamos ouvir mais a voz de Deus, porque Ele continua falando. É só você abrir a Bíblia Sagrada, Ele vai falar com você. Mas por favor, meu irmão, não pare de cavar. Deus não gosta de gente de braço curto. E tem gente que é muito folgada, viu, irmãos? Tem gente que não quer trabalhar e quer que o mundo venha até ele. Crente preguiçoso e folgado ninguém merece, nem a gente. Tem que trabalhar, irmãos, tem que ir à luta. Está pensando que a vida é fácil? Para alguns de nós aqui, a luta vai começar amanhã às 3h20 da manhã. Não é 5, não é 6, é 3h20 da manhã. Já vão estar firmes lá no seu lugar. A luta é grande. Continue cavando. Continue cavando. A água vai brotar. Seja persistente. Não desista na primeira intempérie. Siga em frente, porque o Senhor teu Deus é com você. Eu creio nisso. Mas tem também o poço de Ezeque, lugar de contenda. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água. Agora é o segundo. Mas os pastores daquela região de Gerar contenderam também com os pastores de Isaque. Ia lá dar água para os bichinhos lá e começaram a brigar. E a água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele ou entre eles. Posso dizer uma coisa para gente determinada como você? Não se intimide. Diante do mal, diante das coisas erradas, continue cavando. Continue cavando. Por favor, não se intimide. A maior tarefa do inimigo das nossas almas hoje é nos intimidar. Irmãos, Deus não nos deu espírito de medo, mas é espírito ousado. E a gente está precisando de gente ousada. Para extrapolar o mundo em que vivemos. Nós somos muitas vezes passivos diante dos desafios da vida. Irmãos, temos que encarar de frente os desafios da vida e não temer, porque o Senhor teu Deus é conosco, por onde quer que andarmos. Mas não para aí, lá tem o poço de Sitina. Mais um poço de inimizade. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso, recebeu o nome de Sitina. Quando eu olho para isso tudo, eu digo assim, ó Deus, quando é que isso vai parar? Sabe o que Isaac fez? Isaac não parou. Esse povo quer brigar, esse povo quer lutar por causa de água. Meu Deus é o Deus de toda a água. Ele é o Senhor do universo. E agora ele segue em frente. E agora ele chega em Reobote. E agora o nome desse poço vai ser Prosperidade. Mas demorou, né, irmãos? Não é mole, irmãos. Eu só de contar a história já estou cansado de cavar poço. Já estou cansado de cavar poço. Subiu muito balde e desceu muito balde.
Meu Deus do céu, é muito poço, é muita contenda. Mas partindo dali, cavou outro poço. Como por esse não se contenderam, não houve briga, chamou-lhe de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos sobre a terra. Irmãos, se a gente pegar um mapa bíblico, esse camarada, para ter sossego, ele andou perto de 120 quilômetros. Ele ficou longe, viu? Junto com o seu povo. Às vezes, irmãos, a gente tem que andar muito para realmente Deus nos fazer prosperar. Temos que ser determinados, muito determinados. Para mim, chegando nesse ponto, em Reobote, eu pararia ali e diria: obrigado, Senhor, o Senhor está nos fazendo prosperar nesse lugar. Mas, irmãos, quem começa cavando o poço, vive cavando o poço. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Lembrando aos irmãos que Berseba é lugar de juramento, ou seja, o lugar em que Deus fez um juramento para o pai desse moço. Volta naquele mesmo lugar, cava-se um poço e encontra-se água. Agora não vai ser mais um povoado, agora vai ser uma cidade. Deus está fazendo esse homem prosperar, que não é mais um povoado, agora é uma cidade com nome que lá no futuro vai ser usada pelo Deus Altíssimo. E ali, em Berseba, Isaque e Abimeleque juraram parte a parte, e Isaque se despediu finalmente desse homem, e foram em paz, cada um para o seu caminho, equidistante o caminho da chamado Berseba. Foi neste lugar que Isaque fez aliança novamente com Abimeleque e abençoou o inimigo. Berseba foi o lugar de bênçãos, definitiva, para o resto da sua vida. Por isso, queridos irmãos, o grande valor desse homem está em ser um homem determinado. E agora ele não ergueu um poço apenas, ele ergueu um altar ao Deus vivo. É muito bonita a história. Mas essa é a sua história. Essa é a nossa história. Se formos determinados, cavaremos poços, lutaremos pela vida, mas nós ergueremos altares por todas as cidades onde andarmos, para exaltar o nome do nosso Deus. Erguemos altares com a nossa própria vida e com a nossa existência nos dias atuais. Eu posso estar aqui e acolá, eu posso estar em qualquer lugar dessa cidade, eu posso erguer altares ao Deus vivo, e o nome de Deus será invocado naquele lugar. E muitas vezes, queremos ter só determinação para cavar poços e para obter lucros. Irmãos, altar não dá lucro, dá prazer. Poços cavados dá lucro. Mas, irmãos, as melhores coisas da nossa vida são aquelas que não dão lucro.
é aquela que a gente pagou o preço para viver uma nova aliança com o nosso Deus maravilhoso. E isso não tem preço. Não tem preço. Cave fundo, apanhe as pedras mais pesadas, e com ela não faça um monturo de pedra. Erga um altar ao Deus vivo e diz: eu sou cavador de poços, luto determinadamente pela minha vida, mas eu não só cavo, eu só não persisto, eu não sou só determinado, eu sou um homem que ergo altares e glorifico o nome do meu Deus por onde eu for. Essa é a diferença dos Isaques de 2020. Estão lutando pela vida e trabalhando duro, mas tem uma parte da sua alma, uma janela do seu coração voltada exatamente a edificar um altar ao Deus maravilhoso, ao Deus grandioso a quem servimos. E diz o texto bíblico: eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. É o que diz Gênesis 26, versículos 3 e 4. Um altar erguido. Meus irmãos, temos que ser persistentes, continuar cavando e lutando pela vida, mas eu tenho que erguer altares por onde eu passo. O meu testemunho pessoal, o teu testemunho pessoal, é mais importante aos olhos de Deus do que todos os poços que a gente possa cavar na vida. A vida de um verdadeiro cristão, de um genuíno cristão, fala mais alto do que povos cavados ou poços desentulhados, porque é a vida de um homem e de uma mulher que ama a Deus sobre todas as coisas. E somos chamados a erguer altares por esta cidade. Sabe qual é a forma mais linda da gente erguer altares nessa cidade? É quando você está naquele congestionamento. Tudo está um caos, tudo está difícil. Para ajudar ainda, Deus banhou a terra com água. E parece que todos os poços transbordaram. E ao invés de você reclamar da inundação, você ergue um altar ao Deus vivo, dizendo: Pai, coloco a mão nesse volante e quero glorificar o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor Deus. Naquele momento, o altar está erguido. O poder de Satanás está sendo diminuído naquele lugar onde você está. Porque onde uma oração é feita, um altar é erguido ao Deus vivo. E o poder das trevas não podem prevalecer. O grande problema nosso é que nós não achamos que Deus nos deu este poder e esta autoridade. Mas Deus nos deu este poder e esta autoridade. Esta investidura está sobre a sua vida durante o ano de 2020. Você pode estar nas portas do inferno. Você pode estar no lugar mais terrível da vida. Se você erguer um altar de oração naquele lugar, o nome de Jesus Cristo será glorificado. O inimigo das almas vai bater em retirada, porque o nome de Jesus foi invocado. E onde o nome de Jesus é invocado, um altar é erguido naquele lugar. Não deixe o inimigo entulhar os seus poços. Cave, trabalhe, luta, vença, mas ergam altares. E nessa cidade, altares precisam ser erguidos. Muitas vezes é dentro do seu lar. O inimigo está tripudiando com o seu lar e com os seus filhos. Quem é que vai entrar na brecha da oração? Pai, se levante.
se levante para ajoelhar. Mãe, se levante para ajoelhar. Coloque os seus filhos nas mãos de Deus e diga de novo ao Pai eterno: Pai, temos um problema. Os nossos filhos estão querendo fugir da tua vontade. Eu não gerei filho para povoar o inferno. Eu gerei filhos para glorificar o teu nome. Temos um problema. Abençoa a minha descendência. Isso é fator determinante. Só que nós temos muita gente trabalhando, muitos povos cavados, muito suor, muito trabalho e dedicação, mas nos esquecemos de edificar altar ao nosso Deus vivo. Lá no teu lugar de trabalho, erga um altar ao Deus vivo. Não tenha medo de glorificar o nome de Jesus Cristo. Tem gente que diz: a gente vai falar de Jesus aqui, a gente vai fazer uma oração, a gente vai colocar uma frase na parede, os clientes vão todos embora. O quê? Você não conhece o Deus de Israel? Você não conhece do que você está falando? Coloque o nome de Deus alto e Deus vai abençoar a tua empresa. Não seja um agente secreto do Senhor Jesus, seja um agente declarado do Deus Altíssimo. Pode mostrar as suas credenciais, lá está escrito o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Tome posse daquilo que você é, não seja um impostor, seja um cristão verdadeiro, erga a bandeira do Evangelho, erga altares por esta cidade. Porque cavar poços, eu sei que você já tem cavado. Você tem lutado e lutado muito. Você está a ponto de desistir. Não desista. Continue cavando. Continue cavando. Mas não se esqueça de pegar aquelas pedras pesadas e erguer um altar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E se os poços estão entulhados, eu conheço alguém que é especialista em poços entulhados. É o nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso. Ô irmãos, não tem nada que possa nos deter, só o nosso Deus. E Ele nos fez para brilharmos nesse mundo, para liderarmos este mundo, para sermos como sal, para sermos como a luz, e para demonstrarmos a este mundo as boas obras daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Por favor, meu irmão, brilhe, brilhe, erga altares por essa cidade. As pessoas estão desesperadas. Não pense que Jesus não é popular, não. Ele é muito querido e amado, muito respeitado. Esse mês de dezembro, quantos lugares estivemos para fazer uma oração? Irmãos, estivemos em lugares que a gente nunca imaginou que nós estaríamos para fazer uma oração. E a palavra é sempre a mesma: pastor, olha, esse aqui é o pastor, ele veio hoje aqui para fazer uma reza, fazer uma prece, fazer uma oração por nós aqui nesse lugar. Irmãos, eu estou pouco ligando se ele crê que é reza, prece ou o que for, mas aí a gente ergue um altar naquele lugar, para a glória de Deus. Irmãos, o ambiente daquele lugar muda por completo. Termina aquela reunião, você vê pessoas com lágrimas nos olhos, dizendo: eu acho que agora essa empresa vai para frente. Claro que vai. Um altar for erguido, e onde altares são erguidos, a água vai brotar. Rios de água viva fluirão do nosso interior, porque nós já provamos da água da vida, e água é vida, e Jesus Cristo é a fonte de toda a água pura e verdadeira. Que em 2020 você cave, mas não se esqueça de erguer altares, porque quando erguemos um altar, o nome de Deus é exaltado. Através de uma palavra, de um testemunho, muitas vezes de uma breve oração, como muitos de vocês têm feito ao lado de um leito, de uma pessoa entre a vida e a morte, um altar é erguido. Irmãos, o Ministério de Capelania alcançou a marca de 7.000 e tantos visitas, 7.000 visitas em um mesmo hospital. Irmãos, altares erguidos, irmãos, altares erguidos.
aquela mão que toca com carinho e diz: eu vim te visitar. São altares invisíveis que vão perpetuar no coração destas pessoas, e o nome de Jesus Cristo será exaltado. Fábio, naquela agência tem pessoas que precisam do teu testemunho, Fábio. Não se preocupe onde Deus te colocou. Deus te colocou onde você tem que estar. Continue cavando, Fábio, mas não esqueça de ser amoroso com todos. E aquela agência vai ser uma agência diferente, porque o nome de Cristo vai ser exaltado. Essa é a diferença. A maioria de nós temos o sonho de trabalhar na Google, na Microsoft, no Facebook. Você já trabalha, você já cava na maior empresa e mais bem-sucedida do mundo, o reino de Deus sobre a face da terra. Estamos colhendo onde nós não plantamos, e aí seremos todos nós especializados em poços entulhados, e onde morar a dificuldade, ali é que a gente chega. Se está tudo fácil, deixe para os outros, porque a inteligência das pessoas, a habilidade pode resolver, mas quando a coisa está difícil, é ali que a gente arranca as pedras, desentulha os poços, vê a água brotar, e com as nossas mãos erguemos um altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus grandioso a quem servirmos. Que em 2020 você seja um construtor de altares, e que os poços desentulhados da tua vida sejam argumentos para você continuar erguendo altares pela cidade. Por onde você passar, altares erguidos estarão em todos os lugares, e o nome de Jesus Cristo será exaltado. Seja persistente, determinado, não tenha braço curto. Vamos trabalhar, gente. 2020 está aí. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, vamos firmes. Mas não vamos nunca nos esquecer de erguer altares por esta cidade. Fomos distribuir, e com isso termino, panetones. Uma senhora interpelou um dos nossos distribuidores e disse: por que vocês fazem isto? Eu acho que é um desperdício. Um homem da rua disse para aquela senhora, com a boca cheia já de panetone: não é desperdício não, dona, é gostoso demais isso. E com a boca cheia de panetone com uva passa e tudo, ele disse: olha, eu quero ser crente que nem vocês, e quero no ano que vem estar distribuindo panetone para quem vive na rua. Deus pode fazer isso por mim? E o irmão disse: claro que pode. Vamos nos ajoelhar aqui e vamos orar ao Deus Altíssimo. Irmãos, altar erguido, irmãos, nosso Deus é um Deus poderoso, Deus poderoso. Temos lutado para que aquele querido saia da rua nesse ano, e no ano que vem esteja junto conosco, enchendo a boca dos outros, porque onde um altar é erguido ao Deus Altíssimo, o nome dele não é desprezado. Puxa vida, quantos altares nós poderíamos ter por esta cidade, mesmo que não estejamos em tantas pessoas hoje aqui. Quantos altares no seu prédio, na sua vizinhança, quantos altares. O poder das trevas vão embora, porque o
o povo de Deus chegou. E altares estão sendo erguidos a esse Deus maravilhoso. Rogo a Deus que nada possa calar a tua voz, nada possa calar a tua voz, e que você testemunhe de Cristo Jesus. Doutora, você ainda com um paciente com a boca aberta, você cuidando dos dentes dele. Ah, minha irmã, aquele é um momento tão bonito da gente pregar o Evangelho. Tem gente que diz assim, não pode misturar. Irmã, a hora que vai dar injeção, estão dizendo assim, ó, se aceita Jesus Cristo ou não, é fatal. Nunca vai ter tanta gente aceitando Jesus, viu? Mas doutor, eu estou brincando. Eu estou simplesmente dizendo que o chá desta igreja, servido aos domingos, tem conquistado o coração de pessoas. A bondade de outros tem feito altares espalhados por esta cidade. E no que diz respeito à minha vida, eu quero continuar erguendo altares por esta cidade, porque Deus me chamou para erguer altares nesta cidade, e eu vou continuar fazendo isso, para a honra e para a glória de Deus. Vai dar trabalho, eu sei que vai, mas não tem importância não. Nós somos determinados, e não vamos ceder 1 milímetro, porque o reino das trevas vai diminuir nessa cidade, e o povo de Deus vai triunfar, pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo.